Nós começamos na observação dessa carta. Infelizmente hoje eu não vou poder mostrar imagens, mas eu tinha duas imagens de igrejas. E a minha pergunta é simplesmente a seguinte: eu vou adaptá-la para a realidade. Então, quando você sai daqui e vai ali para o outro lado da rua e você olha para esse edifício, o que você pensa? É uma igreja. Dá para perceber de fora que essa construção é igreja. Agora, se ela fosse igual a essa que está aqui do outro lado da rua, seria uma casa. Veja, aqui poderia ser uma casa. Essa construção todinha poderia ser uma casa. Sim, uma casa grande de esquina. E ali do outro lado da rua poderia ser uma igreja? Poderia. Só que a forma da construção nos leva a entender, a perceber que aqui é uma igreja e ali é uma casa. Então, veja, primeiramente, pelos olhos, nós temos a percepção de que determinadas formas de construção são igrejas e outras meramente casas. Hoje tem muita igreja que se reúne só dentro de casa. E a gente percebe que ela deixa de ser igreja porque não tem um templo? Não. Agora, hoje, como nós temos a liberdade de ter um templo, fica um pouco estranho quando você fica muito tempo sem esse templo. Mesmo que esse templo seja improvisado, ou seja, você aluga um galpão, transforma ele, faz algumas reformas e aí faz com que aquilo ali seja igreja. Mas aquele galpão foi preparado para ser igreja. É diferente de você dizer: eu não quero ter um templo. Nós vamos apenas nos reunir nas casas e isso é suficiente. Mas não é bem essa a ideia que é passada pela palavra de Deus, de que nós só devemos nos reunir dentro de casa. Tanto é que Hebreus vai trazer o seguinte texto: nunca deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Então, nós ontem nos reunimos numa casa, hoje nós estamos nos reunindo no templo. Os dois são importantes. Eu preciso ter a comunhão dos santos nos seus lares, mas eu preciso ter a comunhão dos santos do templo. Até porque o templo foi uma conquista da comunidade cristã. Nós não podíamos ter templos. Inicialmente, os primeiros séculos, os cristãos se reuniam até em cavernas, porque não era permitido à religião cristã ter locais de culto, locais de serviço como nós estamos tendo hoje. Então, por que não ter um templo? Agora, você precisa ter um templo luxuoso, um templo em que todas as coisas que são colocadas ali dentro são as que têm maior valor financeiro, maior valor material? Ou você pode ter um templo simples, que tenha apenas o básico para funcionar? Quando nós olhamos para algumas igrejas, alguns templos, nós vamos perceber que se esforçaram bastante ao longo dos anos para que aquela igreja fosse quase que um monumento. São luzes bastante fortes, são peças de decoração muito bonitas, lustres que custam milhares de reais, placas de bronze, de prata na frente da igreja. Só que isso não desmerece as igrejas que têm um letreiro pintado. Isso não desmerece as igrejas que, ao invés de ter uma bancada acolchoada, tem apenas bancos de madeira ou tamboretes de plástico. Isso não desmerece de forma alguma. A nossa preocupação não deve ser com a estética da igreja. Ela deve estar bem cuidada. A manutenção deve ser feita, mas ela não precisa ter uma estética primordial. Ela deve ter um interior na vida das pessoas, aí sim, bem cuidado. E nós temos igrejas que são mais que centenárias. Uma das igrejas mais bonitas do Brasil está lá em Recife, chama-se Igreja Batista da Capunga. É uma igreja linda.
Das igrejas congregacionais que eu conheço, a mais bonita que eu vi foi esse ano, chama-se Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Santa Cruz do Capibaribe. Ela foi totalmente reformada, ela já tem mais de 50 anos, e ela foi reformada nesses últimos tempos, e é impressionante o que se tem de estrutura. Agora, se tem de estrutura porque se tem membros. Aquela estrutura foi necessária não para que eles se colocassem melhores do que outras comunidades. Pelo contrário, é uma estrutura necessária para dar assistência à quantidade de pessoas que ali estão. Só para os irmãos terem a ideia, a igreja de Santa Cruz tem 300 crianças. Entre essas crianças, crianças com necessidades especiais. Então, dentro dessa igreja você tem espaços para tratar com essas crianças. Crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. Então você tem professores preparados para isso. A estrutura da igreja é necessária. É necessário investimento para que isso aconteça. Lá na Igreja Batista da Capunga você tem um colégio do lado. É um terreno enorme, é um quarteirão. Então tem a igreja e um colégio do lado, que é um pouco da ideia que os nossos primeiros reformadores, puritanos tinham, que a igreja precisa trabalhar junto à sociedade. Então, se eu quero impactar a sociedade, eu quero transformar a mente dessa sociedade, eu preciso da palavra de Deus, mas eu preciso também entrar em outras áreas da vida. Como é que nós queremos ter uma transformação na medicina, por exemplo? Tendo médicos que temam a Deus. Como é que nós queremos ter uma transformação na vida judiciária desse país? Quando nós tivermos advogados, juízes, promotores, procuradores que temam a Deus. Como é que nós queremos que as decisões do país sejam tomadas de uma forma que beneficie a todas as pessoas, crentes e descrentes, quando tivermos realmente representantes do povo que temam a Deus? Então a ideia é, como é que nós vamos formar cidadãos que sejam respeitáveis, dando a eles a palavra de Deus e preparando na escola com professores que temem a Deus. Então aquele colégio tem muito tempo, é um dos bons colégios que Recife tem, e a igreja o financia, e os professores, em boa parte, se não todos, são membros da igreja. E aí a gente vai percebendo que ser igreja é bem mais do que o templo. Igreja é bem mais do que as quatro paredes. Ela tem que passar das quatro paredes e influenciar o mundo. Então, a estrutura é necessária? Sim. Mas o mais importante é o que se faz com essa estrutura e o que se faz dentro da estrutura com a vida das pessoas. E a gente tem no primeiro ponto, caracterizando essa carta. Eu comecei com essa introdução falando de igreja, de percepção do que é a igreja, porque a gente vai perceber durante as exposições da carta de Timóteo, na primeira e a segunda carta a Timóteo, que igreja é bem mais. Ser igreja é muito mais profundo do que aquilo que a gente ainda tem em mente. Talvez o conceito que a gente tem hoje, ser igreja é frequentar o culto aos domingos. Ser igreja é frequentar os trabalhos da igreja. Ser igreja é ler a Bíblia e orar todos os dias. São conceitos que vão pipocando, mas que eles não encaixam totalmente naquele conceito que a gente vai retirar da carta de Paulo a Timóteo. Ele vai nos dar condições de extrair um conceito melhor disso tudo. Então, caracterizando a carta, você vai ver aí no primeiro parágrafo que o autor da lição vai dizer que a primeira carta de Paulo a Timóteo é um precioso manual de prática do ministério pastoral. Isso é muito sério. Por quê? Hoje se comemora em todos os locais, aqui no Brasil pelo menos, as denominações comemoram o dia do pastor, segundo domingo de junho. O do pastor congregacional é 2 de outubro. Mas a gente, entre aspas, a gente tem o que comemorar e às vezes não tem. Se a gente for olhar para o chamado de Deus, a gente sempre vai ter o que comemorar. Então, quem é o pastor? É a pessoa que foi chamada por Deus para pastorear, para conduzir o rebanho de Deus.
tem uma enorme responsabilidade. Então, isso é um motivo de agradecer a Deus. Mas quando nós olhamos para a realidade da igreja brasileira, tem muita coisa que a gente não pode comemorar. Mas quando nós percebemos em primeira carta de Paulo a Timóteo, um precioso manual de prática do ministério pastoral, então existe uma solução. Tem pastores que não têm pregado fielmente a palavra. Manda ler 1 Timóteo. Tem igrejas que não têm sido muito bem conduzidas pelos pastores que estão nelas. Manda ler 1 Timóteo. Mas a igreja até está sendo bem administrada, mas é porque o pastor é tão fraquinho. Então manda ele ler 1 Timóteo, para ele pegar esse manual de prática ministerial e começar a estudar. Mas é estudar mesmo, não é assim, a gente lê aqui um texto e às vezes esse texto passa. Estudar esse texto e colocar em prática é o necessário. Eu li aquele texto, eu vou ler mais uma vez, eu vou anotar sobre esse texto, se eu tiver dúvida eu vou procurar outra pessoa e eu vou começar a bater em cima da mesma tecla, até que aquilo entre na minha vida e eu comece a praticar espontaneamente. Então é um precioso manual de prática do ministério pastoral, mas não só isso. Além de ser um precioso manual de prática do ministério pastoral, essa carta teve 3 objetivos bem claros. O primeiro objetivo claro dessa carta foi erradicar a falsa doutrina. Isso é só função pastoral? Não. Nós temos a responsabilidade, enquanto igreja do Senhor, e aí vem o meu primeiro ponto, o que é ser igreja? É guardar a sã doutrina. E para isso eu tenho que erradicar a falsa. Para guardar a boa, a falsa eu tenho que rejeitar, jogar fora. Como é que eu faço isso? Prega a palavra. Então, o pastor tem a função de pregar mais vezes a palavra de Deus, claro. Mas, para erradicar a falsa doutrina, ele conta também com o estudo dos membros. Você em casa precisa estar sempre em contato com a palavra de Deus para que essa falsa doutrina não entre no seu coração. Você precisa estar sempre buscando materiais e revisando aquilo que foi pregado nos dias de culto, para que nada venha a lhe atrapalhar a vida espiritual. Não só erradicar a falsa doutrina. Hoje um dos maiores desafios que nós temos, são muitos os desafios, mas um dos maiores é salvaguardar o culto público. É o segundo ponto que ele coloca aí. Salvaguardar o culto público. O que é que isso quer dizer? Nós precisamos manter puro o culto. Tem coisas que a gente precisa fazer para que o culto seja sempre mais vivo, sempre mais dinâmico, mas tem coisas que nunca poderão entrar no culto. E não é porque a gente não goste, não é porque a gente não tenha costume, não é porque a gente não foi ensinado dessa forma, é porque a palavra de Deus diz que não pode entrar. Então veja, são questões pacíficas no meio congregacional, pelo menos o meio reformado congregacional. Algumas igrejas não adotam essa postura, mas a boa parte, eu posso afirmar que 70% do meio congregacional entende que no culto público, o culto que nós estamos tendo agora, domingo à noite, não dá para substituir a pregação da palavra de Deus por qualquer outra coisa. Então o local central do culto chama-se ministração da palavra de Deus. Mas eu queria fazer uma coisa diferente, hoje é aniversário dos jovens, vamos fazer o seguinte, a gente faz só uma peça. E a peça vai substituir a palavra. Então, no momento que o pessoal estiver fazendo a peça, aí vai ter uma mensagem. No final dessa peça, um dos que estão atuando vai chegar lá e vai explicar para as pessoas o que aquela peça quis dizer. Não vai passar uma mensagem? Vai, mas não é pregação do Evangelho. Nós precisamos de pregação do Evangelho como sendo o ponto principal daquele culto. O culto público não pode ter elementos que vão perder a característica dele bíblica. Isso aí não é uma questão que a igreja congregacional estabeleceu, é que a palavra estabelece. O culto é formado de apenas 4 elementos.
leitura da palavra de Deus, oração, cânticos e pregação. Leitura da palavra é a base. Os cânticos que expressam a nossa gratidão a Deus. A oração que nos faz entrar de fato na sua presença e nos preparar para receber a ministração da palavra. Então nós temos esses 4 elementos como sendo básicos de um culto público. Pastor, e o ofertório? Faz parte. Mas só que o ofertório é uma explicação que vai vir posteriormente. A base do culto é essas 4. Todo culto a gente tira oferta? Não. Ontem mesmo a gente não tirou oferta. Culto de oração a gente não tira oferta. Então, não é um elemento essencial. Você pode ter um culto público sem ofertório. Mas você não pode ter um culto público sem oração. Você não pode ter um culto público sem pregação, sem leitura da palavra. Não tem como. Então, eu preciso estudar a carta, primeira carta de Paulo a Timóteo, para entender quais são os elementos do culto público que eu preciso manter ali, como base da minha proclamação do Evangelho, como base do meu culto a Deus. Deus não vai receber qualquer tipo de culto. E eu preciso entender isso a partir da luz das Escrituras. Um terceiro ponto é, eu tenho problemas de ventos de doutrina na igreja, então eu preciso erradicar a falsa doutrina. De vez em quando alguém quer trazer um elemento diferente para o culto, então eu preciso salvaguardar o culto público, mantê-lo puro. E a partir disso, desenvolver a maturidade da liderança. Como é que eu vou... Aí eu volto para o primeiro ponto. Como é que eu vou erradicar a falsa doutrina com a liderança que é imatura? Imagina uma liderança de igreja que diz assim, eita, está vindo tão pouquinha gente. Aí sempre tem um que vai ter aquela ideia, né? Eita, pastor, eu tive um estalo. Pronto, tenha medo quando alguém tiver um estalo. Quando o estalo significar a orientação do Espírito Santo, glória a Deus. Quando o estalo significar, eu vi uma coisa na internet, pronto. Tenha medo e não aceite. Pastor, eu vi na internet, o pessoal botou umas luzes de LED azul atrás do púlpito, aí subia uma fumacinha assim, o pastor subia num pedestal assim, ó, parecia um elevadorzinho, ele subia, aí caminhava pelo púlpito, aí tinha uma passarela, ele ficava bem pertinho dos membros. Olha, pensa num negócio bonito, se botar aqui na igreja enche. Aí o pastor diz, é mesmo, meu irmão, é mesmo, porque vai atrair as pessoas, os jovens gostam dessas coisas, mas os adultos também vão gostar, as crianças vão ficar louquinhas com aquelas iluminações diferentes. Vamos fazer isso. Mas aí veja o problema, isso é pura imaturidade espiritual. Porque se a palavra de Deus não atrai o seu coração e não faz você se arrepender dos seus pecados, colocar o seu rosto no chão e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, nada mais vai fazer. Então, eu preciso desenvolver uma maturidade na liderança, para que a gente entenda que está vindo pouca gente, meu irmão, não tem problema, quem está vindo está sendo alimentado. Está vindo pouca gente, não tem problema, meu irmão, porque as facilidades do mundo atraem, e a porta é estreita, então eu não vou ser atraído por porta larga, por facilidade, eu quero passar pela estreita mesmo, e vai ser muito estreito o nosso caminho daqui para frente, ainda mais do que já está sendo, porque a própria palavra diz que nós estamos apenas no início, vai doer muito mais, vai se apertar muito mais, o funil está sendo cada dia mais colocado para que a gente possa desenvolver essa maturidade. Só vai sobrar quem tiver maturidade, só vai sobrar quem tiver realmente segurança, firmeza na palavra. Os que vão para um lado e para o outro como meninos não vão resistir às tentações e os problemas que virão. Então, o objetivo da carta é esse: criar uma igreja madura na fé, para erradicar a falsa doutrina e fazer um culto público que Deus se agrade. Chama a atenção uma coisa, nós estudamos aqui durante o ano passado, uma comunidade que precisava rever o seu culto a Deus, a comunidade que Malaquias fazia parte. Hoje a gente vai ver que, muitos e muitos anos depois, a comunidade que Timóteo faz parte, precisa rever o seu culto e entender que ele deve ser feito de uma maneira
que agrada somente a Deus. Então, uma visão panorâmica faz parte ainda das epístolas paulinas pastorais, obviamente escrita por Paulo, escrita entre 61 e 65 depois de Cristo. Mais uma vez, aquilo que a gente fala quase que todas as vezes que está estudando a palavra, é um texto de praticamente 2000 anos, mas é um texto que serve ainda para a nossa orientação, e vai servir para a orientação de todas as gerações até que Cristo venha. Ele escreve agora da Macedônia. Tem algo que nós já conhecemos a respeito da Macedônia. Quando em Atos, Paulo fala sobre a Macedônia. E tem a visão de alguém dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele chega a Macedônia. E é de lá que ele escreve a primeira carta a Timóteo. E 1 Timóteo 3,15, nós já lemos, é o texto base e fala de procedimento. Interessante que o capítulo 4, no versículo 12, vai ter como uma das suas palavras procedimento. Quando ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Essas 5 questões precisam ser observadas na vida da igreja. No 1.2 você vai ter aí o esboço. O capítulo 1 vai tratar sobre pregação. Então, o esboço vai trazer 3 questões que para o ministério pastoral Paulo acha importante. Como Timóteo é um jovem pastor, precisa de orientações, não que os pastores mais antigos também não precisem, mas Timóteo está precisando mais porque ele está no começo do ministério e está enfrentando problemas que precisam ser resolvidos, né? Paulo deixa Timóteo lá em Éfeso justamente para isso, para resolver alguns problemas com aquela comunidade, para manter aquela comunidade firme e fiel à palavra que lhe foi pregada. Então ele precisa de orientações e precisa aprender o que é que você tem que fazer como pastor, Timóteo. E aí ele começa com a pregação. No capítulo 1 ele vai tratar somente sobre pregação, advertência contra a falsa doutrina. Vamos abrir no primeiro capítulo e ler alguns versículos que vão mostrar isso para a gente. Essa advertência contra a falsa doutrina. Versículos 3 a 7. Olha o que é que vai dizer aí. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Só esse versículo já dá para a gente o contexto. Veja, Paulo está indo para a Macedônia, e ele diz: fica em Éfeso, Timóteo, fica aí. Por quê? Porque eu preciso que você admoeste, corrija, fale com algumas pessoas, oriente algumas pessoas, porque elas estão querendo ensinar falsas doutrinas, outras doutrinas. Quando ele diz outra doutrina, essa outra doutrina já é falsa, porque só existe uma doutrina verdadeira, a palavra de Deus. Então ele diz: olha, fale com essas pessoas, a fim de que elas não ensinem. Porque o grande problema é quando você tem o ensino. Quando por enquanto está só o rumor daquela história, tudo bem. Quando começa a ensinar, tem pessoas que vão, obviamente, aprender. E se alguém aprende errado, para reverter é difícil. É muito mais fácil ensinar o que dá errado do que voltar do errado para o certo. Eu tenho um amigo pastor que ele diz para mim até hoje praticamente a mesma coisa. Ele assumiu uma igreja há mais de 6 anos. E a igreja hoje, já há algum tempo, ela tem produzido muito bem. Mas no começo ele diz: Jorge, eu desconstruí
tudo que eu tinha visto no seminário como ideal. E eu comecei a ver o quanto de trabalho eu teria. Então eu fui tentando ali, meio que com a talhadeira, desconstruindo a ideia de serviço que a igreja tinha e tentando construir uma nova identidade. Existia um misticismo muito forte naquela comunidade. Existia uma falta de temor e reverência por parte dos membros em determinadas situações, fora a falta do conhecimento. E aí o trabalho dele de ensino e pregação foi muito forte para que começasse a tirar alguns maus costumes e más interpretações bíblicas e começar a trazer uma identidade de fato para aquela igreja. Então, ele continua dizendo: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, muita gente chegando na igreja e querendo falar de coisas que não têm fundamento bíblico, e outras pessoas trazendo discussões que não têm produtividade. É a mesma coisa de perguntar: hoje vai chover ou vai fazer sol? Eu não sei. Mas aí uma pessoa tem certeza que vai chover, outra pessoa tem certeza que vai fazer sol. As duas vão ficar brigando o tempo todo. E não vão chegar a um entendimento. No final das contas, nem chuva nem sol, vai ficar nublado. Porque quem manda é Deus. E aí não tem essa conversa. Então, ele diz: olha, não se ocupem com fábulas, não se ocupem com genealogias sem fim. Ah, fulano que é filho de fulano, que é tio de não sei quem, que veio de não sei de onde. Não precisa disso. Porque isso vai promover muito mais discussão do que serviço a Deus. E a gente não está aqui para discutir coisas sem fundamento. Nós estamos para discutir a palavra de Deus e servir a Deus a partir dessa palavra. E ele diz no versículo 5: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que ele está querendo dizer? Timóteo, você tem que ensinar às pessoas de Éfeso que o serviço cristão é recebido por mim quando ele procede de um coração puro. Primeira coisa. Não se ensina isso para ninguém, né? Você tem como ensinar uma pessoa? Você tem que ter o coração puro. Você vai agir assim, 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 porque o coração é puro. É Deus que transforma o coração. Aquele coração que estava totalmente obscurecido pelo pecado, ele transforma no coração puro. Eu não tenho condição de fazer isso. Mas eu tenho condição de explicar que nós precisamos de um coração puro para que Deus receba as nossas ofertas. Oferta de gratidão, de louvor. Precisa ter uma consciência boa. Minha consciência não fica me acusando o tempo todo sobre coisas que eu faço. E fé sem hipocrisia. A minha fé é genuína, porque é fé em Cristo, não é fé em outra coisa. E aí ele vai dizer: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Eita, que palavra difícil. Desviando-se da consciência boa, desviando-se do coração puro e desviando-se da fé sem hipocrisia, pessoas se perderam nas suas próprias mentes, nos seus pensamentos errados, nos seus devaneios, nos seus sonhos de serem o que elas não são. E aí, pretendendo se passar por mestres da lei. Imagina uma pessoa que não conhece a palavra, mas quer se passar por mestre da lei, trazendo um ensino contrário ao que Paulo tinha trazido. Timóteo tem que enfrentar esse tipo de pessoas lá agora. E ele diz: não compreendendo todavia nem o que dizem. A pessoa está tão perdida que ela traz um ensino diferente, mas ela mesma não sabe o que está dizendo. Nós temos exemplos disso. Nós temos inúmeros exemplos disso. Quando a pessoa diz o seguinte: olha, eu vou fazer uma oração na tua cabeça, tu vai esquecer tudo que aconteceu antes do momento atual. E ora. Ela sabe, muito provavelmente, que não existe essa oração que apaga a sua memória. Porque nós, hoje, somos novas criaturas, mas nós lembramos do que fizemos no passado. E é justamente necessário que a gente lembre o que fez no passado para não voltar a ser o velho homem. Eu não posso ter amnésia espiritual, não.
Eu preciso sempre lembrar, olha de onde eu saí, onde Deus me colocou. Essa lembrança é necessária. Então, eles nem sabem o que dizem, não compreendem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Tem gente que afirma categoricamente, de forma ousada, olha, eu tenho tanto poder na mão, que se eu fizer isso aqui, ó, transforma em ouro. Se eu tocar na pessoa, olha, ela fica curada dos pés à cabeça. Se ela tocar na minha toalhinha, no meu suor, meu Deus do céu, é bênção sobre bênção. Isso não existe. Você precisa tocar em Cristo. Você precisa se dobrar diante dele. É isso que realmente vai fazer a nossa vida ser modificada. Então, primeiro ponto de Timóteo tem que ser a pregação, advertindo os irmãos contra essa falsa doutrina. Vem o segundo e o terceiro capítulo mostrando organização. Nem sempre o pastor vai participar da organização da igreja, mas quase sempre é necessário que ele se envolva com a organização da igreja. A organização da igreja não vai, nesse caso aqui, passar com a organização física, é a organização eclesiástica da igreja. Então, o pastor vai precisar de pessoas que o auxiliem, oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, evangelistas. Vai precisar de pessoas que se coloquem nas mãos do Senhor para auxiliar o trabalho. Então, nos capítulos 2 e 3, Paulo vai explicar a Timóteo a função, primeiramente, da liderança, vai falar sobre o culto público e vai falar sobre sã doutrina. Ou seja, a liderança é estabelecida para que haja ordem no culto público e para que haja sempre a manutenção da sã doutrina. Olha só uma dessas questões que vai ser colocada por ele no comecinho do capítulo 2, no versículo 8. Essa daqui é bem interessante. Alvo de várias polêmicas esse texto, mas a gente não vai entrar em nenhuma delas hoje. Diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Você já viu alguém orar com raiva? Parece que está brigando com Deus. Não é interessante que a pessoa levanta a mão e diz: Senhor, eu quero agora, Senhor, manda para a minha vida. Está com ira, né? Está com animosidade, não é alegria não, né? É raiva. Imagina isso, irmão. Pronto, exatamente. Eu não aceito essa derrota na minha vida, Senhor, manda agora. É uma oração que você fica perguntando, está brigando com quem? Se você não vê que a pessoa está de olho fechado e está orando, você pensa que ela está brigando com alguma pessoa perto dela, né? Sim, nesse ponto é interessante, por quê? Essa com ira não serve, é tanto que ele está dizendo aqui, os varões orem em todo lugar. Então você pode orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Tem igreja que diz assim: meu irmão, você está com um problema financeiro, se revolte. A oração tem que ser feita com coração amoroso, com certeza. Oração dietética, né? Que beleza. Então, a oração tem um objetivo principal. O objetivo principal da oração é dar glória a Deus. Então é por isso que Paulo começa dizendo: meus irmãos, vocês não vão levantar as mãos e vão orar com raiva, porque a oração tem que dar glória a Deus. Aí a gente diz: mas espera aí, a oração não é para pedir, para agradecer? Isso glorifica a Deus quando nós fazemos da maneira correta, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio da intenção de glorificar a Deus com aquela atitude. Depois ele vai dizer: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário
dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então veja, as orientações iniciais são: você vai se chegar a Deus de modo temente, reverente e sem ira no coração, para que Ele possa receber a sua oração, possa atender aquilo que você está pedindo e também receber o seu agradecimento. Outras questões vão ser trabalhadas também, mas aí, como a gente vai expor versículo a versículo, a gente vai deixar para comentar mais para frente. No capítulo de número 4, até os 5 e 6, você vai ter cuidados com viúvas e anciãos e incentivos pastorais. É um terceiro ponto. Você tem pregação, organização e agora você tem administração. O que é a administração pastoral? A gente tinha uma cadeira no seminário chamada Psicologia e Administração Pastoral. Você precisa aconselhar, conversar, orientar, dar assistência, visitar, são muitas as questões. Isso faz parte da administração. Vê quem está precisando de uma palavra. O pastor tem que ter essa visão. Mas só o pastor? Não, a igreja como um todo. É por isso que eu disse desde ontem que esse esboço de Timóteo vai servir para a vida da igreja. Agora, como Paulo está falando diretamente para um pastor, então ele coloca como sendo questões pastorais. Mas quando a gente percebe, visitar um irmão, eu preciso ser pastor para visitar o irmão? Sabendo que ele está doente? Não. Ele precisa estar doente para eu visitá-lo? Não, só vou visitar se o irmão estiver doente. Se ele estiver bem, não precisa visitar, né? Não precisa também. Vá lá, converse com ele, toma um cafezinho na casa dele, fica à vontade. Depois também, chame ele para tomar um cafezinho na sua casa, né? Você vai fazendo, essa é a boa convivência entre os irmãos. Também, se você achar que não deve levar ele para casa, não, então leva ali na Superlanche, você come uma coisinha, né? Não tem problema não. Qualquer canto, se encontrem, conversem, nutram o sentimento cristão. Mas não é só isso, ele traz também incentivos pastorais. Quando ele vai falar sobre os deveres dos pastores para com as várias classes de pessoas, quando ele fala sobre os presbíteros, e quando ele, no finalzinho, ele vai falar sobre os servos e os senhores, os ricos, os falsos mestres e os perigos da riqueza. Ele vai falando sobre questões que vão incentivar Timóteo a ser cada vez mais fiel, para que também Deus venha abençoar o ministério que lhe concedeu. Timóteo, em uma sentença, o que é que a gente pode dizer? Se alguém perguntasse, como é que você resume a primeira carta de Paulo a Timóteo? Seria: Paulo encoraja o jovem pastor Timóteo no exercício de seu ministério e inclui severas exortações aos falsos mestres que buscavam destruir a comunidade. Tenha total certeza, se alguém vier aqui trazendo uma falsa doutrina, um falso ensino, só tem um objetivo: destruir a comunidade. Porque durante um certo tempo, igrejas que não pregam a palavra crescem, que elas trazem vários atrativos, várias coisas que vão prendendo a atenção das pessoas. Mas não é possível, tem uma hora que acaba essa criatividade. A igreja fecha. Não tem mais o que fazer. Você vai inventar o quê? Já ouvi relatos de pessoas que botaram aquelas bolas que jogam luzes, como se fosse de boate, dentro da igreja. Mas chega uma hora que aquilo cansa, aí você tira. Aí você agora vai botar outra coisa, aí bota uma arca aqui na frente. Aí chega uma hora que cansa, tira a arca agora, vai botar outra coisa. Fica colocando elementos que não são do culto. O próprio Deus vai fazendo com que aquilo dali seja retirado por pessoas que têm entendimento da palavra. Não precisa de briga. Não precisa nem você fazer uma assembleia para decidir se vai ou não ter. Precisa ter entendimento bíblico. Aí você vai vendo que questões são erradas, que biblicamente elas não cabem no culto e elas precisam ser rejeitadas. Então, Paulo encoraja o jovem pastor Timóteo no exercício do seu ministério. E dentro desse ministério,
ele vai ter que lidar com falsos mestres que estão buscando destruir aquela comunidade. É difícil quando você prega anos buscando a maturidade espiritual sua e da igreja, e você vê em dias um falso mestre arrebanhar uma grande quantidade de pessoas. E aí você fica dizendo: o que é que eu estou fazendo de errado? Não, você não está fazendo nada de errado não, quem está fazendo é ele. Mas o coração humano se entristece e fica se perguntando: onde é que eu estou falhando aqui? Talvez eu não esteja falhando em confiar em Deus, que Ele é quem vai tomar conta da situação. Mas a gente tem percebido o crescimento ainda hoje assustador de comunidades que estão desprezando totalmente a palavra de Deus e a necessidade de um culto puro. Eu digo aos irmãos, pode ter certeza, no dia que eu tirar esse púlpito daqui e botar uma lata no lugar dele, no dia que eu desligar as luzes e deixar só uma luz em cima de mim, eu aqui, num banquinho e um microfone, como tem um rapaz aí na internet está fazendo, pode me internar, porque eu não estou no meu juízo perfeito. Porque a palavra que Deus nos dá não ensina a fazer isso. Então eu estou fazendo errado. Isso com qualquer pessoa, qualquer pastor que começa a inventar para se tornar mais atrativo, ele está se perdendo. Qualquer um que sair dessas orientações bíblicas, ele está se perdendo. Então Paulo encoraja Timóteo, diz: vai ser difícil, vai ter um bocado de falso mestre aí trazendo uma grande quantidade de pessoas, você vai ver igrejas lotadas e a sua desse tamanho, mas se mantenha fiel à doutrina, cuida da doutrina e de ti mesmo, é isso que ele vai colocar na sua palavra. Depois ele vai falar do segundo ponto, que é o contexto, e o primeiro ponto do contexto é: Timóteo foi convertido, muito provavelmente, na primeira viagem missionária de Paulo, na cidade de Listra. E nessa primeira viagem missionária, Paulo tem alguns problemas também, não só teve coisa boa. Na primeira viagem missionária de Paulo, há um certo entrevero entre ele e... quem é que estava junto com ele? Quem é que estava junto com Paulo na primeira viagem? João Marcos e Barnabé. Então, existe um entrevero entre eles. João Marcos sai, Barnabé termina a viagem com ele, mas depois os dois se separam. Na segunda viagem missionária, Paulo agora já está com um segundo companheiro. Quem é o próximo companheiro de Paulo? Silas. Em algumas versões você vai encontrar Silvano também. Então, durante esse tempo que Paulo vai da primeira para a segunda viagem, Timóteo vai começando a crescer nessa fé, porque Timóteo não chegou zerado na mão de Paulo. Vou usar essa expressão. Quando se encontraram os dois e a palavra ali soou aos ouvidos de Timóteo, ele já sabia muita coisa. Por quê? Ele foi instruído pela mãe e pela avó, que eram judias. Ele era de origem mestiça, já que o seu pai não era judeu, mas a mãe e a avó eram. E a gente vai perceber na segunda carta um toque a respeito disso. Ele tem, na primeira e na segunda carta, que ele tem essa forte preparação na palavra pela mãe e pela avó. Então ele não chegou ali totalmente alheio ao que estava sendo pregado. Na segunda viagem de Paulo, ele é escolhido para ser ajudante e companheiro do apóstolo. Então ele é como se estivesse ali como um seminarista. Está ali Paulo, Silas, Timóteo, vem aqui, começa a observar a gente, começa a ver como é que as coisas devem acontecer no ministério. Você agora vai começar a aprender como se conduzir, para que no dia que a gente precisar deixar você à frente de algum trabalho desse, você dê conta. Então ele é escolhido para ser ajudante e companheiro do apóstolo na segunda viagem. E ele assume o campo de Éfeso e recebe estímulo através da carta que Paulo escreve da Macedônia. Então agora
ele diz, Timóteo, como a gente leu aqui no capítulo 1, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Eles estão em Éfeso, Paulo é que vai para Macedônia e diz, agora você fica. Você acompanhou a gente, se preparou junto com a gente, agora você vai ficar. Porque eu preciso que você faça tudo isso, né? A de mostrar a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. E qual a finalidade, então, dessa carta? Já que a gente vê, é um rapaz que é novo convertido, acompanhou durante um tempo Paulo, vai sendo preparado para assumir o ministério mais para frente, se coloca como um jovem pastor que precisa de muita orientação para enfrentar falsos mestres e falta de maturidade espiritual da igreja de Éfeso. Então, a finalidade dessa carta é orientar e ajudar Timóteo na primeira responsabilidade pastoral dele. E a primeira responsabilidade pastoral é justamente tirar os falsos ensinos que começam a querer se instalar dentro da igreja. Segundo, incentivo a continuar na verdade e viver uma vida santa. E aí é o ponto-chave para a gente trazer para os dias de hoje. Nós temos incentivos hoje para continuar na verdade? Humanamente falando, nós temos incentivos para continuar na verdade? Humanamente falando, você não é incentivado a continuar na verdade, porque você vê o tempo todo pessoas sendo levadas pelo engano a posições altas. Agora que a coisa está começando a melhorar, mas o que a gente via quase que todas as vezes? Banqueiro fulano de tal desviou uma verba assim, botou lá no banco não sei de onde, da Suíça. Aconteceu alguma coisa com ele? Não. O fulano de tal lá desviou uma obra da escola, tal. A diretora da escola desviou uma verbazinha da merenda. Ninguém acontecia nada. E aí você dizia, mas rapaz, eu trabalho, eu me esforço, eu deixo essas coisas de lado, eu não participo porque eu acho errado, eu também não me beneficio, eu estou do mesmo jeito. Olha o povo como é que está. E a gente começa a pensar um pouco como Asaf. Rapaz, esses ímpios, eu estou me privando de viver certas coisas, eu estou me privando de ter certos prazeres na vida, para ter uma vida melhor. Eu estou do mesmo jeito. Esses ímpios fazem, acontecem, pintam 7, bordam 8, são tudo de ruim. Estão prosperando. Eles têm tudo. Eu não tenho nada. Meu Deus, o que é isso? Falta de percepção do sustento, da providência de Deus. É isso que se chama. Porque quando ele olha para o fim deles, ele diz, agora eu entendi. O problema é que hoje eles podem ter tudo, mas lá na frente, Deus vai pegá-los. E está começando a pegar. E muitos que achavam que passariam por essa vida sem ser punidos pelos seus erros, estão começando a pagar por eles. Pouquinho. No inferno vai ser bem pior. Mas nós não temos esse incentivo humanamente falando. Qual é o nosso incentivo para continuar na verdade? É saber que o nosso fim é a vida eterna, se permanecermos na verdade. Mas eu não tive uma mansão na praia. Você não precisa de uma mansão na praia, você vai ter a mansão celestial. Mas eu não tive aquele carro, né, todo equipado. Você não vai precisar de carro lá no céu. Você não vai ter distâncias enormes para percorrer no céu. Você vai estar preocupado com outras coisas. Mas eu não tive aquele relógio, aquele Rolex de ouro, assim, bem bonitão, marcava as horas, nunca atrasava. Botava uma pilha, durava 10 anos. No céu não tem hora, porque é eterno.
são coisas que a gente se preocupa hoje, mas a gente tem que viver hoje pensando na eternidade e se manter na verdade, vivendo uma vida santa. É isso que Paulo diz a Timóteo. É difícil, Timóteo? Muito. Tem ofertas do mundo? Tem. Tem facilidades do mundo? Tem. Tem a sua própria carne que pede por mais e você não pode? Tem. Mas se mantenha na verdade. Seja santo. Porque o Deus que te chamou é santo. Então, essa é a finalidade. E 1 Timóteo para hoje traz duas perguntas para a gente refletir um pouquinho nessa manhã. Quanto temos nos preocupado em preservar a sã doutrina de Cristo em nossos dias? Quanto é que a gente tem se preocupado em guardar essa palavra? Essa é a pergunta que a gente não vai responder, né? A gente vai só refletir. A gente vai só pensar internamente. Quanto é que a gente tem se preocupado em preservar a sã doutrina de Cristo em nossos dias? Nós temos estimulado nossos irmãos a serem fiéis à palavra de Deus? Aí também uma reflexão muito pessoal. Porque estimular o irmão a ser fiel à palavra de Deus começa por nós mesmos sendo fiéis à palavra de Deus. É um grande estímulo para o nosso irmão quando ele vê que a gente está conseguindo. É um grande estímulo para mim quando eu vejo que outra pessoa está conseguindo. Então eu consigo também. Vou me esforçar. O que ela está fazendo, então eu vou fazer também. Eu tenho que seguir os bons exemplos e não os maus. É dizer, fulano está fazendo uma coisa ali, não é muito certo não, mas está dando certo para ele, né? Eu vou tentar também. Não é dizer, fulano está na dificuldade, mas está sendo fiel. Eu estou na dificuldade, eu vou ser fiel também. Do jeito que ele consegue, pelo poder de Deus, eu vou conseguir pelo poder de Deus também. Não depende de mim totalmente, mas eu vou buscar a capacitação do Senhor. Então, hoje a gente fica por aqui, nesse ponto, para semana que vem começar ponto 3, ponto 4, e quero agora verificar com os irmãos, há alguma dúvida do que foi exposto hoje? Quem escreveu a primeira carta a Timóteo? Quando? 61 a 65. Onde ele escreveu? Quando estava na Macedônia. Para que ele escreveu? Para orientar Timóteo a afastar as falsas doutrinas. E a gente precisa continuar na verdade. Isso já me tranquiliza. A gente então compreendeu que essa carta tem essa função